Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a do Dr. Luiz Fernando Schettino, com quem nós vamos conversar agora. Eu tive que te identificar como doutor porque você tem essa penca de título aqui de graduação acadêmica e como você tem um doutorado, eu achei melhor puxar pelo alto. Mas seria melhor falar assim, do escritor Luiz Fernando Schettino, que nos brinda agora com o seu 15º livro, não é isso? Com certeza. Escritor, professor, ambientalista e a pessoa Luiz Fernando Schettino. Rábula não, né? Como? Rábula, aquele advogado que forma, mas não exerce a profissão. Não, eu estou praticando e com uma alegria imensa e até tem uma questão que é importante, né? Eu comecei a fazer direito aos 51 anos, né? Tive um desempenho, não falo isso por coisa, mas é importante registrar um desempenho tão bom no curso de Direito que eu ganhei uma pós-graduação em Direito, por isso que eu tenho especialização em Processo Civil e do Penal e do Trabalho, conseguindo um curso de Direito onde eu dirigia a agência de energia, dava aula, nasceu a minha filha e eu cuidava da minha mãe com quase 100 anos e consegui fazer uma média 93,8 em todas as disciplinas do curso de Direito e passei na OAB na primeira prova ainda antes de formar. Aqui, vamos nessa. Você é meio estudante profissional, né? Eu sou um eterno estudante, gosto de aprender, gosto de estudar. Às vezes eu falo também, e eu acho importante ilustrar para as pessoas conhecerem um pouco mais da minha pessoa. Eu comprei mais de 500 livros para fazer o curso de Direito. Quando eu estudei para a OAB, que estudei muito, não tem milagre, era uma mesa imensa de 8 cadeiras, empilhada de livros e aquela caneta marca-texto, tudo marcado, e foi fantástico, porque quando acabei a prova da OAB lá, eu fiquei tão concentrado que se minha esposa e minha filha não tivessem lá, eu tinha atravessado a Avenida Vitória e nem visto de tão concentrado. Mas quando sai o resultado, né, imagina entre todo aquele esforço premiado. 120 e tantas mil pessoas, 21 mil passa, e eu nem formado em Direito ainda não estava, e fiz uma média excepcional, né, fiz uma média muito boa, foi fantástico. Schettino, você está chegando ao seu 15º livro, né? Me dá o livro aqui para a gente mostrar a cara dele. Isso aqui é a boneca. Isso aqui vai ser Anverso e Verso, Pensamentos e Ideias. Eu vou ler rapidamente, a propósito da nossa conversa preliminar, antes de gravarmos. Isso aqui é o resumo de uma grande ópera que ainda não se consumou, né? Com certeza. É uma ousadia e eu digo assim, espero ser entendido, é a minha melhor obra. Não que as outras não sejam boas, que são muito boas, mas tecnicamente. Mas essa obra, ela expressa a minha vida, os meus pensamentos, a minha coragem nessa altura do campeonato, de mostrar quem eu sou, o que eu penso, da fé, do dia a dia, da importância das relações com as pessoas. E tem uma coisa muito especial nisso, que eu falo muito da minha querida cidade de Castelo, falo da minha família, da minha mãe, da minha esposa, da minha filha, falo da minha vida em Viçosa, da minha ida, onde eu tive o privilégio de um sobrinho meu e o atual governador Renato Casagrande irmos para Viçosa no 31 de dezembro de 1977 para conhecer um mundo novo, distante na época. Chegamos num domingo chuvoso que a gente não sabia para que lado ir. E aí eu escrevi, escrevi em 2008, adaptei algumas coisas para hoje, 2 professores universitários e um senador da República e agora governador por 3 vezes do Estado do Espírito Santo. Então, assim, é mostrar a saga e eu friso isso e mostro em algumas coisas que as pessoas pobres também podem sonhar e devem sonhar, mas as pessoas pobres também devem trabalhar, devem acreditar e devem se dedicar para construir os seus sonhos. Ou seja, só necessidade não é merecimento. Tem que haver empenho, foco, luta. Eu sou uma pessoa que eu acredito que eu represento isso. Eu nasci pobre e na minha casa tinha um jargão. É melhor andar à toa do que ficar à toa. Às 6 horas da manhã,
a minha mãe passava quarto por quarto, batia e dizia, está na hora. Mãe, eu estou cansado. Está na hora. Vai procurar fazer alguma coisa. Um carregava bujão de gás, eu carreguei mala na rodoviária, engraxei sapato, o outro irmão meu trabalhava de graça numa loja em Castelo para aprender a profissão, e todos venceram na vida, todos têm boas condições, todos fizeram suas famílias, e aproveito para falar, que eu sei que é uma questão polêmica, sou a favor, como hoje eu tenho uma filha de 12 anos, que a criança seja criança, que a criança brinca, que a criança estude, mas que a criança desde cedo aprenda a ter responsabilidade, aprenda a fazer pequenos afazeres, aprenda a contribuir, porque só aprende quem começa a aprender. Você esperar uma pessoa fazer 20 anos, 25 anos, para ela querer aprender, e aí hoje, eu não sei nem quanto tem, nós temos milhões de pessoas, só os neném. Não é neném, não, é nem. Não estuda, não trabalha, e eu fico pensando, vai fazer o que dessa Circulou vida? recentemente, essa semana ainda, circulou recentemente um conteúdo na internet a respeito do padrão de educação asiática, oriental, japonesa, onde eles mostram as crianças de 3, 4 anos já com atribuições domésticas, e mostram que a pesquisa realizada ao longo de 30 anos mostrou que todas aquelas crianças que aprendem desde cedo a terem uma atribuição, algum tipo de trabalho, a palavra é essa, elas têm muito mais condições de se desenvolver na vida em todos os aspectos, não só emocional, como também laboral, em todos os aspectos. Com certeza, Eustáquio. Inclusive, as pessoas talvez que me conheçam não imaginam. Eu comecei a engraxar sapato com 6 anos de idade. Eu cantava uma música chamada A Graxinha Continental, entra suja e sai legal. O dinheiro que eu cobrava 6 centavos em dinheiro da época, que eu tenho, graças a Deus, uma memória boa. Juntava aquele dinheirinho todo, amarrava no elástico do calção e entregava para minha mãe. Com 9 anos, eu levantava 2h30 da manhã para fazer embrulho de pão numa padaria. O dono da padaria está vivo, gravou para um documentário que eu estou fazendo e disse que depois que eu saí não achou mais alguém como eu que fazia 400 embrulhos de pães por dia. Eu ganhava meio salário mínimo, depois pegava uma cesta de pão, colocava nas costas, com chuva ou com sol, para vender. O meio salário mínimo eu dava integralmente para minha mãe. E o dinheiro que eu vendia os pães, eu pagava o meu material escolar, ia ao cinema e eu comprei uma japona de veludo e uma calça Lee de veludo, que era um luxo nos anos 70, com o meu trabalho. Então, o trabalho é a grande escola, né? É uma grande escola. Com certeza. Não substitui a escola convencional do ponto de vista da Ciente complementação. de que a criança não pode deixar de estudar, deixar de ser criança, deixar de ter o seu lazer. Mas concilia-se os dois. Mas ter um espaço onde ela entenda que na vida do ser humano faz parte a disciplina, faz parte contribuir, é fundamental. Não, mas eu acredito que o trabalho como disciplina, desde a mais tenra infância, não significa abdicar do lado lúdico da infância. Não significa. Mas não significa e não precisa. E não precisa, não há necessidade. Ele ajuda a formar caráter. Com certeza ele ajuda a formar. Agora, Fernando, você tem assim, um certo protagonismo mais visível nos últimos anos, pelo menos nos tempos que a gente acompanha, mesmo que ao longe de sua trajetória, muito na questão ambiental. Ao longo desse tempo, você reavaliou posturas, reconsiderou alguns conceitos que você tinha, desmistificou alguma coisa? Como é que você vê a questão ambiental como está sendo colocada hoje? Olha, Eustáquio, se há uma pessoa que tem uma alegria, uma felicidade na forma de entender e de trabalhar essa questão ambiental, sou eu. Por quê? Porque eu sempre tive uma postura muito de bom senso, de equilíbrio, de entender que não se adianta querer fazer coisas radicais que não constroem um caminho, e com isso, mais do que nunca, eu entendo que o caminho para se construir é o caminho do bom senso, é o caminho do diálogo, é o caminho com base no conhecimento, né? E lembro de Câmara Cascudo, hoje tem muita gente falando, e me preocupa, porque Câmara Cascudo dizia, não confunda informação com conhecimento, nem gordura com músculo. Então, nós hoje temos muita gente que tem informação, mas conhecimento de causa, de ocorreu isso, vai ocorrer aquilo, nem todo mundo tem. Então, eu procurei sempre buscar o conhecimento, aliar esse conhecimento a uma prática coerente
E eu, assim, talvez o que eu pudesse fazer diferente é ter feito mais, apesar de que eu considero que fiz muitas coisas, mas ter feito mais. Mas eu faria a minha trajetória da mesma maneira e acho que o que eu penso e prego hoje, que é o bom senso, que é a cooperação, que é a integração entre as pessoas, poderes, o sentar à mesa da sociedade civil, do meio empresarial e dos governos para projetar aquilo que é melhor para todos, porque a solução para a questão ambiental não passa por agradar um setor, ela passa para consensar um caminho onde você tenha os ecossistemas protegidos, tenha o clima mantido, mas você tenha a geração de emprego, a geração de renda e os governos com capacidade de coordenar esse trabalho e estabelecer, de acordo com o interesse da sociedade e o conhecimento científico, as regras para as coisas funcionarem. Claro, você está falando a respeito de equilíbrio. Essencialmente a respeito de equilíbrio. Bom senso é equilíbrio, né? É o cotejo, a contemplação das diferentes perspectivas, como se aprende ao longo da vida. Toda questão tem 360 graus, dependendo do grau que você olha, você vai ter uma razão, né? Mas uma questão que se coloca, e tá, assim como nós temos nas cidades, a questão da mobilidade urbana crescendo e desafiando, as pessoas falam, e aqui volta a Câmara Cascuda, informação não é conhecimento, o fato de você mencionar o problema não significa que sequer a solução esteja encaminhada. Nós temos um problema sério de mobilidade urbana, porque a frota automobilística cresce exponencialmente, enquanto a estrutura viária não aumenta na mesma proporção. Nós temos uma questão que se coloca, não está sendo colocada, eu acho, com a devida relevância na questão ambiental, que é o pós-consumo. Pós-consumo. Sabe, até agora nós estamos consumindo, nós estamos investindo na necessidade de ocupar, de consumir, de utilizar os recursos, malbaratar os recursos, mas como é que fica isso? Como é que você vê aí essa questão do consumo como um valor civilizatório? Bom, é uma questão muito importante. Eu acho que, agregado a essa questão que você coloca, tem uma questão que não é debatida adequadamente e precisa, que é o crescimento populacional. É uma questão muito grave, todo mundo fala isso, fala aquilo, mas nós aumentamos em torno de 80 milhões de pessoas por ano no mundo. Vamos imaginar, e eu vou voltar à sua pergunta, 80 milhões, na ótica que a gente imagina, você vai ter a possibilidade de ter 40 milhões de residências, né? Tanto de água, de luz, de coisa, e eu digo sempre, o planeta não vai aguentar isso indefinidamente. Então, nós temos que trabalhar isso de forma ética, de forma adequada, mas temos que trabalhar. Essa questão que você falou do pós-consumo, tem algumas coisas absurdas e preocupantes. O deserto de Atacama, partes de deserto da África, estão lotados de roupas que são usadas, jogadas e estão mandando e jogando no deserto pilhas gigantescas de roupas. Então, nós temos que construir uma economia, que essa economia ela se dê em um nível onde a produção atenda às necessidades da sociedade. Óbvio, pode ter um pouquinho de excesso, mas ela não pode indefinidamente gerar um resíduo o qual você não tem controle sobre ele. Então, estou tomando a roupa, mas tem os eletrônicos que são jogados para todo lado. E aí, vou colocar uma questão polêmica aqui que muita gente hoje não quer ouvir. E daqui a 20 anos, aonde nós vamos botar as baterias dos carros elétricos? Onde que nós vamos colocar? E até esses dias eu coloquei uma questão sobre essa questão da bateria e de outros. Só um detalhe, isso partindo do pressuposto que a gente já sabe onde encaminha as baterias dos celulares hoje, né? O caminho dela, que não é para nenhum. Você deve ter 500 nas suas gavetas, os outros estão por aí. Mas tem uma questão, e por isso que eu falo a questão do conhecimento. Quando eu fui ao Chile, eu fiquei impressionado com uma coisa que eu sinceramente, não sabia. O Chile é um dos grandes produtores de cobre do mundo. O cobre tem uma importância enorme para mil e uma coisa. Do fio à panela que cuida, os eletrônicos, você tem mil e uma coisa. Aí quando eu perguntei lá, qual é o teor de cobre que tem no mineral que retira lá, que tem o cobre, né? 2%. Você imagina, você tira 1 tonelada de material bruto para você arrumar 2 quilos. Aí as pessoas, você imagina, você tem 100 toneladas de cobre aqui, quanto você movimentou de terra, de transportou, quanto você gastou?
Então, eu estou falando isso, a questão do que você fala do pós-consumo. Nós temos que ter uma preocupação muito grande para não ter desperdício, de utilizar as coisas bem. Agora, nós vamos tirar o lítio. Quanto nós vamos movimentar para tirar 100 mil toneladas de lítio para fazer a bateria, para onde vou? Então, esses são, eu te responderia o seguinte, são desafios que precisam entrar na agenda do debate para se construir um caminho da famosa economia circular, né? Olha, eu vou utilizar isso, as roupas. Aquela roupa, depois que usou, que ninguém quer, o que eu vou fazer? Vou transformar em energia? Recicla, reusa, vou né? reciclar, vou reusar. Uhum. Então, esse é o pensamento. Por isso, eu aproveito para colocar que me preocupa que o mundo caminhou para uma irracionalidade, que nem sempre tem esse espaço assim para se colocar isso. Fica todo mundo, um é contra, um é a favor, um concorda, outro não concorda, mas nós, nas grandes questões, vamos chamar nas questões macro, nós não estabelecemos ainda caminho. E aí eu conclamo a todos que nos ouvem, às autoridades, primeiro, até humildade de incluir todos que possam no debate, todos que possam contribuir, certo? E a segunda questão é que nós temos que acelerar o entendimento desses desafios para que a gente não fique deslizando e no mesmo lugar. A presença hoje é do professor doutor Luiz Fernando Schettino e a gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do escritor, professor, doutor Luiz Fernando Schettino. Você falou algo num bloco anterior que remete a uma reflexão, Schettino, que é o seguinte, e você parafraseou lá o Câmara Cascudo, é que democraticamente todo mundo tem direito a ter opinião. Agora, realmente a opinião a ser considerada é aquela balizada, né? Porque não é pelo fato da pessoa exercer opinião, eu tenho direito, eu gosto da cor tal, blá, blá, blá. Mas uma opinião tem que ser sustentada num balizamento, num conhecimento, no fundamento, para poder emitir um parecer, porque não basta, não vi, não gostei, digamos assim, né? A questão ambiental tem criado, nós vamos caindo em alguns reducionismos, a polarização está atrapalhando, né? A questão da discussão da agenda de costumes está atrapalhando, porque às vezes você tem uma divergência em relação a mim, com relação a um assunto, e aquele assunto poderia ser tratado no âmbito exclusivo ontologicamente dele, não, mas ele se espalha para outros. Se eu sou contra você em algo, passa a ser contra você em tudo. E a questão é o seguinte, a divergência não é ruim, a pluralidade, a pluralidade é importante, por quê? Porque por mais que a gente conheça de uma matéria, tudo tem o outro lado. Por isso que o meu livro se chama Anverso e Verso. Isso é frente e atrás. Isso é, tem uma coisa na frente e atrás pode ter outra, do lado pode ter outra. O importante nessa questão que você coloca, e eu conclamo as pessoas, nós temos que estar aberto ao diálogo. Nós temos que estar aberto a ouvir. E nós temos que estar aberto a entender que em alguns momentos a gente está equivocado e o outro está certo. Porque se a gente partir do pressuposto que sempre a gente está certo e o outro está equivocado, você não tem como estabelecer o diálogo. E, às vezes, também, a gente tem que, mesmo estando certo, aceitar o ponto de vista do outro, porque ele tem argumento, tem um modo de ver. O que eu estou querendo dizer com isso? Nem sempre a gente consegue fazer as coisas daquela linha reta que você sonhava. Às vezes você tem que fazer uma pequena curvinha, ceder um pouquinho, ou demorar mais um pouquinho de tempo. Mas o importante é agregar. O importante é você trabalhar para construir um pensamento onde esse pensamento seja uma média daquilo que se precisa fazer, daquilo que se deve fazer. Essa ponderação que você faz, ela é muito pertinente a propósito de um risco que se deve evitar correr. Julgar. Julgar é um risco. Julgar sempre é um risco. Por mais que você tenha as suas referências, seu conhecimento, seu embasamento, né? Você não entende a circunstância do outro.
A gente está julgando o outro. Sim, e a questão, né, Nietzsche falava muito a questão da verdade, né? A verdade, eu transformei a visão da verdade, para mim, assim, qual é a última parte da cebola? É aquela última pele, né? Aquela última partezinha, última camada. Se eu tiro aquela, qual é a última? É que ficou. Então, alguém já tirou da sua cebola uma e diz assim, não, a minha verdade é essa. Mas alguém pega aquela cebola sem aquilo, não, mas a minha verdade é essa. Então, a verdade, ela é muito fluida, ela é muito relativa. Por isso que eu sempre falo, principalmente na questão ambiental, que a gente tem que se basear no conhecimento científico, basear na história, basear na trajetória que a gente almeja, para a gente construir um pensamento que venha somar. E isso é possível, isso eu acredito, e isso eu trabalho, e penso que a gente pode avançar muito, sem melindrar muitas coisas, mas tendo o coração aberto e a vontade de contribuir. Agora, você acumulou algum saber acadêmico por conta dos vários cursos que você fez, formação em Direito, formação em gestão de conhecimento, manejo sustentável, manejo florestal sustentável, né? Isso dá uma certa visão mais circular de uma série de situações e te dá também o direito de ter o direito não te credencia a emitir uma opinião mais fundamentada a respeito de alguns temas, como, por exemplo, você também se especializou em processo trabalhista. Sim. Nós temos a resposta, nós temos as considerações do senso comum e a consideração do bom senso. Nós estamos tendo uma discussão agora aqui a respeito de escala de trabalho, de jornada de trabalho. A gente tem uma experiência francesa nos anos 60, 70, que me parece que não teve um bom resultado, não, a julgar pelos resultados da própria França do ponto de vista de financiamento da sua questão fiscal. Como é que você está vendo essa discussão da jornada de trabalho aqui no Brasil? Olha, Palhares, primeiro está havendo uma discussão da jornada de trabalho no mundo todo, né? Uhum. Segundo, o ser humano está descobrindo uma coisa que é importante. O ser humano não é só um profissional, não é só para trabalhar. Tem outras dimensões. Ele tem várias dimensões. Ele é pai de família, ele é pintor, ele é escritor, ele é membro da igreja, é membro de uma entidade voluntária e tal. Então, discutir a jornada de trabalho, eu penso que é importante. Agora, cada país, cada setor, cada segmento tem que ser discutido à luz da sua realidade. Por quê? Seus costumes também, né? Dos seus costumes, das suas condições, porque não adianta você querer assim, avançar na história, fazer com que as coisas sejam todas iguais, e daí a pouco você arruma uma confusão danada, daí a pouco desestabiliza o setor, desemprega a pessoa. Na minha opinião, o normal é se seguir uma trajetória no qual o ser humano vai continuar trabalhando de maneiras diferentes, porque hoje o falar de trabalhar, e eu vou falar uma coisa aqui que você deve saber, quem nos ouve também. A gente sai de casa de manhã, você começa a trabalhar no tablet, você já responde no WhatsApp, você já liga para você está trabalhando, claro, não é isso? Claro. Eu escrevendo meu livro, eu escrevo meu livro 1h, 2h da manhã, de sábado, domingo, estou trabalhando, né? Faço projetos, dou respostas aí de pareceres, de madrugada, de coisa. Então não é mais aquele trabalho, nem todo setor, mas alguns que podem, aquele trabalho formal de 8, não sei quanto, não sei o quê. A vida vai se adequar para quê? Para que um belo dia você tenha o direito de caminhar à tarde, como eu gosto de fazer, e ver o entardecer. Olhar a luz do sol no entardecer, sentir aquele momento, e tomar um café com um amigo. Então, eu penso que esse debate... Fluir a vida enquanto ela passa. Exatamente. Incluir a vida, viver. Então, é importante isso. Agora, tem algumas questões que precisam ser bem colocadas. Isso não pode ser feito com mote ideológico, isso não pode ser feito com mote eleitoral, isso não pode ser feito com mote só econômico. Tem que ser feito com mote onde você entende que vai haver uma melhoria da vida, um funcionamento melhor da sociedade. Por isso, eu quero também colocar mais um personagem aqui, que é Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, antes de sair para a batalha, mandava um soldado amarrar o coturno, né? Aquele
calçado, coisa, amarrar, e ele dizia para o soldado: devagar, que eu tenho pressa. Então, faça bem feito, que eu não posso parar no meio da batalha para amarrar o coturno. Então, acho que o momento é cautela, discutir sim, fazer as coisas, um bom debate, para que os avanços que se tenham sejam avanços bons, importantes para a sociedade como um todo. Bom, agora nós vamos largar esse arcabouço acadêmico e de conhecimento, de gnoseologia que você adquiriu ao longo dessa compulsão que você tem de aprender, que você se coloca e é um eterno estudante, para bater uma flecha agora num outro órgão muito sensível seu. A partir do momento que você se tornou pai, você já tinha uma estrada. Como é que foi a experiência da paternidade? Olha, Eustáquio, eu vou falar para você. Primeiro, sou muito grato a Deus. Muito grato a Deus. Deus foi muito generoso comigo. Eu me tornei pai aos 52 anos de idade. Eu não imaginava que talvez que eu pudesse vir a ser pai mais. E a paternidade me transformou de uma monta que eu hoje tenho certeza, se eu não tivesse sido pai, eu teria perdido o melhor que a vida poderia me oferecer. Porque, ao ser pai, eu tive que me repensar, eu tive que olhar para dentro de mim, eu passei a ter o direito a uma coisa que as pessoas não imaginavam. Eu tive novamente uma infância a qual eu não tive, que eu tive uma infância pobre. Então, uma infância de ir ao cinema com a minha filha, de comer pipoca, de ir no pula-pula com ela, de carregá-la no colo e me sentir nisso, sendo carregado pelo meu pai, pela minha mãe. Sabe, de ver a criança, sentir o seu sorriso. A minha filha me definiu, porque às vezes as pessoas me chamam de avô, perguntam se eu sou avô dela, ela fala assim: não, ele é meu pai e ele é igual uma criança. Então, a paternidade só me fez bem, só me fez entender que Deus existe, que a vida é importante, mas me trouxe uma preocupação: trabalhar o máximo que eu puder, e rogo a Deus que me permita estar aqui por muitos anos para cuidar da minha filha, para ajudá-la, mas trabalhar para o mundo ser melhor, não só para minha filha, mas para todos que virão depois dela. Quero agradecer muito, Fernando, sua presença. Grato pelo privilégio de estar com você hoje. Eu que agradeço, meu amigo, e quero deixar aqui o quanto eu admiro você, quanto eu gosto de você como ser humano, e eu fico muito feliz em contribuir, enquanto eu puder, enquanto Deus me permitir, continuar com meus livros, com minhas palestras, com as aulas, com as minhas contribuições para um mundo melhor, tanto na área ambiental quanto na área humana, transformando aquilo que a gente pode em humanizar. A presença hoje foi a do professor, doutor e escritor Luiz Fernando Schettino. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.